Deus, eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Gostaria primeiramente de estar agradecendo a oportunidade, em nome do Senhor Jesus, aos pastores fundadores, aos pastores da igreja. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Amém? Amém. Eu gostaria de ler com os irmãos em Gênesis, capítulo 2, do versículo 18 ao 24. Essa noite estaremos meditando os propósitos que Deus tem em nossas vidas e nas nossas famílias. Qual é o propósito eterno que Deus tem para nós, amém? A palavra de Deus nos diz, a partir de Gênesis 2, versículo 18: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome a todo gado e às aves do céu, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora que estivesse diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e adormeceu, e tomou uma das costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-lhe Adão. E disse-lhe Adão: Essa é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. E essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a mulher, e serão ambos uma carne. Vamos ler novamente o versículo 24, toda a igreja? Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a mulher, e serão ambos uma só carne. Amém? Os irmãos podem sentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Quando nós olhamos o propósito divino que Deus tem sobre o casamento, sobre a família, nós podemos ver que o casamento ele foi formado no Jardim do Éden, foi formado antes do pecado, foi formado com o propósito que Deus já tinha sobre o ser humano. Conforme nós vemos na palavra, a palavra nos diz que não era bom que Adão estivesse sozinho. Deus já tinha o propósito de formar realmente a família já a partir do Jardim do Éden. E quando nós vemos que o nosso Deus ele é santo, e que o nosso Deus ele é soberano, que o nosso Deus ele é poderoso, ele já formou em santidade o casamento. Já logo no Jardim do Éden, Deus já tinha um propósito na eternidade, que ele já pensou realmente na família, já pensou nos propósitos que ele tinha sobre a instituição. Então, mesmo antes de governo, mesmo antes de instituições aqui nessa terra, quem criou o casamento não foi o homem, quem criou o casamento foi Deus. Ele que constituiu no Jardim do Éden. E nós podemos ver que o casamento ele já era um planejamento de Deus para revelar algo muito maior. Nós podemos ver que o planejamento de Deus ele era uma sombra ainda do que viria ainda, do que nós teríamos ainda na palavra. Nós podemos ver uma semelhança já no começo do casamento entre Cristo e a igreja. Nós podemos já começar a ver aqui a partir de Gênesis que Deus já tinha um propósito eterno, ele já estava começando a preparar realmente a santificação do casamento. Quando nós vemos realmente o versículo que nos diz: Portanto deixará o varão o seu pai e sua mãe, nós estamos vendo realmente que o casamento ele é uma decisão que nós vamos distanciar nossos pais. Nós vamos viver o nosso dia a dia, nós vamos viver em família, mas a nossa família não vai estar presente. Nós vamos estar em família, as decisões vão ser em família, vão ser em conjunto. O esposo e a esposa vão decidir as decisões. Os nossos pais eles não vão poder mais deixar. Por isso que a Bíblia nos diz: Portanto deixará o varão o seu pai e sua mãe. A palavra nos diz também, e apegar-se-á a sua mulher. Então, quando nós vemos realmente essa palavra, nós podemos ver que não é só um sentimento passageiro. Quando a palavra fala apegar-se-á, é um sentimento, na verdade é um casamento eterno. Deus tem preparado realmente até que a morte os separe. Não é um momentâneo, não é passageiro. A palavra também nos diz que ambos serão só uma carne. O casamento
realmente ele foi preparado, ele foi construído para que realmente o homem e a mulher tenham a comunhão e sejam somente uma carne. Assim como Deus ele é Pai, Espírito e Filho, né? Eles são 3 em 1, também o homem e a mulher passam a ser somente um. Eles passam a ter a comunhão e passam a ter a comunhão também somente como uma carne. A palavra nos diz que Adão representa em vários aspectos o que Deus tinha planejado inicialmente. Conforme nós sabemos, Adão e Eva caíram em pecado, né, sendo tentado pelo inimigo, sendo tentado pela mentira de Satanás. O pecado entrou no mundo. Mas nós podemos fazer um paralelo. Quando nós comparamos Adão e Cristo, nós podemos fazer um paralelo realmente dos propósitos que Deus tinha para Adão, da desobediência que Adão caiu em pecado, mas quais foram os propósitos que Cristo veio restaurar. Então, assim como Adão foi o primeiro, Cristo também foi o primeiro ser humano criado na terra, Cristo também foi o primogênito de toda a criação. A responsabilidade que Adão recebeu, né, de cultivar e guardar o jardim, Cristo também recebeu uma missão de redimir e santificar a igreja. O sacrifício que Adão entregou, né, da costela realmente para poder formar Eva, Cristo entregou seu corpo para realmente santificar e formar a igreja. Liderança, né? Quando Adão recebeu a liderança sobre Eva, ele recebeu a responsabilidade de governar a família. Assim também Cristo recebeu a liderança da igreja. Então, quando fazemos um comparativo realmente dos propósitos que Deus tinha planejado para Adão e Eva, quando Deus fez o propósito no Jardim do Éden, antes mesmo do pecado, antes mesmo da desobediência, nós já podemos ver que realmente Deus já estava planejando algo, não somente a família aqui na construção em Gênesis, mas também Deus também estava planejando a igreja. Deus também estava planejando a redenção que nós podemos ver através de Cristo. E quando nós podemos ver que Cristo realmente ele serve como exemplo para a igreja, nós podemos ver em Efésios 5, do 25 ao 27, glória a Deus, que nos fala: vós maridos, amai vossas esposas como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando, com a lavagem da água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, quando Cristo veio restaurar, quando Cristo veio redimir a igreja, quando Cristo veio libertar o mundo do pecado, a nossa referência de casamento, ela não passa a ser mais do mundo. Nós, como cristãos, nós não devemos seguir os pensamentos do mundo. Nós, como cristãos, não devemos seguir conforme o mundo nos ensina. Mas nós, cristãos, devemos seguir realmente o que Cristo está nos ensinando. Como a própria palavra nos diz, né? Vós, maridos, amai vossas esposas como também Cristo amou a igreja. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós temos uma responsabilidade que Cristo ele nos chama, né, como esposa, amar nossas esposas, como Cristo amou a igreja. Então nós podemos pensar assim, mas como Cristo amou a igreja? Cristo ele veio, ele deixou toda a sua glória, ele veio nessa terra e ele se entregou, morreu no nosso lugar realmente para nos salvar, para nos trazer libertação. Então, quando nós fazemos esse comparativo, nós não estamos trazendo os pensamentos do mundo para dentro da igreja. A igreja não está se conformando e pensando da mesma maneira que o mundo está pensando, mas a nossa mente ela tem que ser renovada através da palavra, para que possamos entender realmente o propósito do casamento e possamos entender realmente qual foi o ensinamento que Cristo fez à mão da igreja. Então, quando nós pensamos assim, como Cristo amou a igreja, a palavra nos diz em João 15, 13, ninguém tem amor maior do que esse, de dar a sua própria vida. Então, quando Cristo ele se entregou na cruz, ele entregou parcialmente. Ele entregou suas emoções. Ele não entregou somente palavras bonitas ou promessas. Ele se entregou por completo. Ele morreu na cruz por nós. A mesma questão é o casamento. Quando nós fazemos um compromisso diante de Deus no casamento bíblico e no casamento evangélico, nós também temos que estar preparados para realmente buscarmos a entrega. No casamento, nós temos que buscar realmente a entrega como Cristo se entregou na cruz. A palavra também nos diz que o amor ele é purificador, a santificação pela palavra. Quando Cristo ele realmente nos traz a palavra, ele nos traz a palavra para a santificação. Quando nós estamos diante de um casamento, muitas vezes nós temos a opção de trazer bênção ou de trazer maldição. Você pode, como esposo, você pode jogar maldição, você pode maldizer a sua esposa, você pode maldizer seus filhos, você pode maldizer os familiares, ou você pode também
falar bênção, palavra de bênção para a sua família. Da mesma maneira que Cristo, ele veio trazer a palavra, ele veio trazer a palavra de santificação, as nossas palavras como esposo também têm que ser palavras de bênção. Nós devemos, mediante mesmo dificuldade, mesmo diante de lutas, problemas e situações que nós passamos, nós devemos permanecer sempre com uma palavra de bênção, sempre com uma palavra de motivação. Cristo, ele realmente muda o nosso caráter. Esse não é o pensamento do mundo, mas Cristo, quando muda o nosso caráter, nós começamos realmente a ser bênção no nosso casamento. E também o nosso amor deve ser paciente. Em 2 Pedro 3:9, a palavra nos diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, sendo que todos venham se arrepender. Da mesma maneira que Cristo, ele tem paciência sobre a salvação, né, de toda a terra, todos aqueles que estão afastados, todos aqueles que estão longe do Senhor, Cristo, ele tem paciência para que nós voltamos à presença do Senhor. Cristo, ele tem paciência para que nós se arrependemos dos nossos pecados, que nós voltemos à casa do Senhor, que nós realmente se firmamos nos propósitos que Deus tem para nossas vidas. Da mesma maneira, quando Cristo, ele tem paciência sobre as nossas vidas, nós como esposo também temos que ter paciência sobre a nossa família. Nós como esposo também temos que ter paciência, realmente demonstrando essa paciência no nosso casamento. E essa paciência, ela não é condicionada, né? Então, se minha esposa fizer dessa maneira, eu vou retribuir dessa maneira. Se meus filhos obedecerem dessa maneira, mas nós temos que ter a mesma paciência que Cristo tem com a igreja. Nós podemos ver que Cristo, ele tem dado a oportunidade, Cristo tem trazido realmente a oportunidade para a igreja se arrepender e se aproximar dele. E da mesma maneira, o casamento, nós não devemos retribuir, nós devemos ter paciência e sempre ser bênção no nosso casamento. Quando a palavra de Deus nos ensina todas essas informações, nós temos realmente um direcionamento bem diferente do mundo. O que o mundo ensina nos dias de hoje, né? O mundo ensina nos dias de hoje que você deve buscar a sua felicidade pessoal. O mundo ensina nos dias de hoje que você deve pensar realmente o que traz bem para você e você não tem que se importar com a sua família. Você não tem que se importar com seus filhos. Muitas vezes você não tem nem que se importar em ter filhos, na verdade, né? Porque hoje em dia, muito mais vale a pena de você conquistar uma conquista pessoal, muito mais vale a pena de você conquistar uma conquista material, do que realmente dedicar a sua vida como Cristo dedicou para a igreja. Mas esses pensamentos não são os pensamentos de Cristo. Esses pensamentos não são os pensamentos que Deus tem nos ensinado. A igreja, ela não deve ter um comportamento igual ao do mundo. O mundo não deve influenciar a igreja, mas a igreja deve ser santificada para nós trazermos e levarmos a palavra. E quando nós vemos esses exemplos, nós podemos também olhar na Bíblia exemplos práticos que aconteceram. A gente não vive só realmente de palavras. Tudo que nós ministramos, né, tudo que Deus tem colocado no nosso coração, Deus fala primeiro comigo, Deus fala primeiro com a nossa família. Deus ele traz um conserto primeiro para nossas vidas, para depois ministrarmos. Aí o peso e a responsabilidade de trazermos a palavra, realmente ela tem que ser verdadeira. E nós temos que procurar na palavra todo ensinamento positivo ou negativo, realmente que devemos nos firmar e realmente seguir como exemplos. Então, quando nós olhamos na Bíblia, em 1 Coríntios 10:11, a palavra nos diz: ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, que estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, toda palavra, ela ensina nós como nós devemos seguir. Toda palavra, ela foi revelada por Cristo, foi revelada por Deus, para nós seguirmos realmente exemplos que nós não devemos seguir, exemplos que devemos seguir. É uma sabedoria realmente que Deus nos dá. E nesse exemplo, eu gostaria de acompanhar com os irmãos, primeiramente em Samuel 3:13, de um exemplo que não devemos seguir. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus lindo, aleluia. Glória a Deus. 1 Samuel 3:13 nos fala sobre Eli. A palavra nos diz, em 1 Samuel 3:13, porque hoje lhes diz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os filhos execráveis não os repreendeu. Portanto, jurei a casa de Eli que nunca jamais será espiada a iniquidade na casa de Eli, com sacrifício nem com oferta de manjares. Então, nós podemos ver que Eli, ele era um sumo sacerdote, ele era um líder espiritual na época, uma época crucial de Israel.
Ele foi o mentor e profeta de Samuel, e também guardião do tabernáculo, dos rituais sagrados. Mas ele, tendo conhecimento e tendo comunhão com Deus, ele foi falho no ensino com os filhos. Ele como pai, ele como responsável pela família, ele não assumiu a responsabilidade de ensinar os filhos. Tanto que a palavra nos diz em 1 Samuel 2,12, a Bíblia nos diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Então, como sacerdote de Israel, ele não ensinava os próprios filhos. Como sacerdote de Israel, os filhos deles começaram a realmente buscar caminhos que se distanciavam do Senhor. E nós podemos ver que, olhando a história, né, dos filhos de Eli, eles estavam realmente brincando com as coisas do Senhor, brincando realmente com a oferta, brincando até com a santidade diante da presença do Senhor. Então é um exemplo que nós não devemos seguir. Nós, como cristãos, nós devemos ensinar a nossa família, nós devemos ser exemplo. O maior exemplo, muitas vezes, não é o que nós falamos com nossos filhos, não é realmente o que falamos, né, para a nossa família, para a nossa esposa, mas é o que muitas vezes nós vivemos. O nosso próprio testemunho no dia a dia é uma palavra muito mais forte do que palavras que eu repito, né, para a família dia após dia. Então, nós devemos pensar que nosso testemunho, ele é sempre diante de todo mundo, seja no trabalho, seja na escola, todos vão estar olhando, e principalmente quando nós realmente falamos a palavra do Senhor. Nós devemos vigiar realmente, ser testemunho realmente, para vivermos a vida que nós estamos falando da palavra do Senhor. E nós também podemos ver um exemplo na palavra do Senhor, de que nós podemos seguir, um exemplo positivo que nós devemos seguir. Em Josué 24, 14 a 15, Deus seja louvado. Glória a Deus. A palavra nos diz, 24, 14 a 15. Agora, pois, temei o Senhor e servir com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses a qual serviam vossos pais além do rio, no Egito, e servir ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então nós podemos ver que Josué estava num momento muito crítico para a nação de Israel. Josué estava passando um momento que eles acabaram de sair do deserto, eles acabaram de receber uma promessa do Senhor, que eles iam habitar a terra prometida. E ele foi um dos espias que foram ver a terra realmente para ver, e viu que a terra realmente manava leite e mel. Só que, porém, o povo, eles estavam mesmo assim, mesmo passando todo esse momento, né, de 40 anos no deserto, vendo realmente, né, a questão, né, do falecimento de Moisés, mesmo assim, eles ainda estavam murmurando. Então Josué chegou e ele perguntou, né, escolhei hoje quem vão servir, se vocês vão servir aos deuses dessa terra, ou se vocês vão servir ao Senhor. Então nós podemos ver que realmente existe um momento na nossa vida que nós temos que ser como Josué. Nós vamos ser confrontados como Josué. A nossa família vai ser confrontada. Se talvez não é você como esposo, se talvez não é a sua esposa que vai ser confrontada, os seus filhos vão ser confrontados. Só que nós podemos ver aqui na vida de Josué que ele assumiu a liderança. Diferentemente de Eli, né, porque Eli realmente deixou os filhos realmente sem instrução e sem o conhecimento do Senhor, Josué falou, não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu realmente vou ter o papel de liderança para servir ao Senhor. E nós podemos ver que ele defendeu a verdade, custava o que custar. Então hoje nesse mundo, o mundo é muito relativo, né? Muitas vezes você tem pensamentos, você tem, né, ensinamentos diabólicos, muitas vezes na internet, muitas vezes até para os filhos pequenos já estão tendo ensinamentos que eles estão sendo instruídos, muitas vezes por pensamentos do mundo. Mas conforme nós podemos ver aqui em Josué, mesmo o que custava para ele falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele manteve a convicção, mesmo sob pressão popular, mesmo sob todos pensando o contrário, todos pensando realmente que ele não ia servir o Senhor, ele manteve a decisão realmente baseada na palavra. E nós podemos ver que os valores bíblicos, muitas vezes eles não vão ser populares. Os valores bíblicos, como a própria palavra nos ensina, nós vamos estar em contramão dele. Nós vamos estar indo realmente em contramão ao pensamento do que é agradável, ao pensamento do que o mundo tenta ensinar. Mas nós devemos fazer como Josué nos diz. A própria palavra nos diz, né, em Josué 1,8.
Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medite nela de dia e de noite. A única referência que nós podemos ter é a palavra do Senhor. Se nós olharmos para ministérios, se nós olharmos para pessoas que pregam a palavra, que louvam, todos nós somos falhos, nós não somos perfeitos, mas Cristo ele é perfeito. Cristo ele morreu e ele é um exemplo perfeito para nós. Quando nós realmente colocamos nosso coração na palavra, quando nós realmente buscamos, conforme a palavra própria diz aqui no versículo do capítulo 1, versículo 8, para não se apartar da nossa boca o livro dessa lei, e meditando nela de dia e de noite, nós temos realmente a convicção e nós temos a revelação do que Deus tem preparado. Então nós devemos realmente continuar buscando o ensinamento, não do que o mundo tenta ensinar, não do que o mundo tenta nos trazer. Hoje em dia, a gente sabe que a situação do mundo ela tem caminhado cada dia mais e mais passos largos para o fim dos tempos. E conforme nós vamos caminhando para o fim dos tempos, tudo que é ensinamento bíblico tem sido atacado. Tudo que é ensinamento bíblico, santo, conforme nós lemos em Gênesis, conforme nós lemos ali no começo da palavra, quando Deus criou pela santidade, quando Deus criou realmente com propósito eterno, quando Deus criou realmente para realmente ser bênção para a humanidade, o inimigo ele vai tentar destruir, ele vai tentar mentir, ele vai tentar trazer mentira, confusão. E o inimigo não se contenta só muitas vezes em trazer ensinamentos, mas ele quer também trazer contenda. Muitas vezes eu estou buscando, minha esposa está fraca, ele quer trazer contenda dentro do lar. Muitas vezes minha esposa está buscando, eu estou fraca, ele quer trazer contenda, quer trazer briga, quer trazer divisão. Mas quando nós buscamos, quando nós falamos que nem Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pode ser que um dia eu esteja fraco, pode ser que um dia minha esposa esteja fraca, pode ser que um dia meu filho esteja doente, meu filho pequeno realmente, mas nós já estamos tentando ensinar ele no caminho do Senhor. Mas quando a família está unida e quando a presença do Senhor está em nossos corações, nós conseguimos vencer esse mundo. E somente Cristo, conforme nós podemos ver, Adão ele pecou. Adão e toda a humanidade pecou. Nós não temos referência de casamento perfeito. Quando nós olhamos a situação do mundo, quando nós olhamos a situação realmente da humanidade, nós não conseguimos ver perfeição. Por mais que nós vemos exemplos bons, conforme Josué, por mais que nós vemos exemplos bons da Bíblia, eles também não eram perfeitos. Nós que ministramos a palavra, nós que estamos também buscando a santificação, nós não somos 100% perfeitos. Mas Cristo é perfeito. Quando Cristo está realmente em nossos corações, quando nós temos realmente uma verdadeira comunhão com Cristo, e quando nós santificamos nossas vidas, conforme nós podemos ver aqui em Josué, buscando o conhecimento da palavra, buscando o conhecimento da lei, nós realmente temos a direção. Cristo ele vai realmente fazer parte do nosso casamento. Existe uma diferença muito grande entre um casamento cristão e um casamento do mundo. O casamento do mundo, ele já é realmente pensado, o que vai beneficiar? Qual que é o benefício que eu vou ter? Eu vou adquirir um bem material? Qual que é o benefício que eu vou ter? Eu vou controlar a situação? Então, muitas vezes, o próprio pensamento do mundo, ele já vem para a destruição. Mas conforme nós podemos ver aqui na palavra, realmente o pensamento de Cristo é diferente. E realmente que nós possamos meditar, para concluir, eu gostaria de falar em 1 Coríntios 13, 4 a 7, que nos diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha, não maltrata e não procura seus interesses, não ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, quando nós falamos do casamento cristão, quando nós falamos realmente dos propósitos que Deus tinha desde o Jardim do Éden, nós podemos ver que o pecado, realmente a desobediência, tirou esse propósito. Mas Cristo também veio restaurar. Hoje nós não temos, nós como igreja, nós não podemos justificar e falar, eu não conheço a palavra, eu não conheço realmente o propósito, porque Deus tem nos dado a oportunidade de conhecer a palavra. E quando nós conhecemos a palavra, nós somos, da mesma maneira que Josué foi questionado, nós somos questionados. Nós vamos seguir os propósitos de Deus ou nós vamos seguir os propósitos do mundo? Nós temos que ter em nosso coração que Cristo, Ele sim é o amor verdadeiro. Ele sim padeceu, Ele sim realmente é o nosso exemplo para realmente seguirmos como Ele amou a igreja, como Ele ama a igreja e redimiu nossos pecados. Nós também temos que ter esse comportamento. Mas nós temos que ter a decisão com Josué e falar, realmente, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Assim agradeço a oportunidade do nosso Senhor.